E aí, gente, respondendo esse comentário, tem muita pessoa, terapeuta, que não sabe ou não entendeu o que é psicanálise, aonde a psicanálise nasce. Muita gente não conhece sobre a psicanálise e por isso que eu estou aqui de maneira simples, de maneira direta, de maneira fácil, para ensinar, para conscientizar e para falar para você que foi em uma sessão com um terapeuta e você não gostou muito, ele invalidou seu sonho como dessa dessa pessoa. Ela foi lá, é muito difícil alguém se abrir. Geralmente a pessoa já vai quando tá muito ruim a situação. A pessoa já não tá sabendo mais o que quer fazer, quem pode ajudar, e geralmente ela vai aonde? No terapeuta, que é aonde é um lugar de acolhimento. Mas tem terapeutas que não acolhem e acaba gerando mais estresse, acaba gerando traumas e acaba que pessoas, por uma situação com um profissional que ele não se dedicou tempo, ele não se dedicou a ouvir, ele colocou opiniões pessoais. Isso não é psicanálise, porque a psicanálise ela nasce do silêncio. Quando Freud ele estava fazendo hipnose, uma ele percebeu que a hipnose ela já não estava mais funcionando, ele precisava de fazer outra coisa. E ele foi para psicanálise porque uma paciente falou assim: "Olha, eu quero ser escutada, eu quero falar, eu quero falar sobre minhas dores, eu quero falar sobre minhas angústias, eu quero falar aquilo que eu sinto". E Freud, ele presta atenção, ele coloca dentro de si e ele vai acompanhando, porque o, ele era médico, Freud ele era um médico e ele era fisiologista. Então ele entendia sobre o funcionamento do corpo, ele também entendia sobre o funcionamento do ser humano em seu contexto e ele humanizava o ser humano, trazendo questões da interpretação que a pessoa coloca para si, mas ele não vai colocar nunca ele vai colocar uma opinião pessoal em cima de um cliente, porque e de um cliente paciente, porque é totalmente antiético você colocar suas opiniões do que você acha em respeito ao outro, que ele vai lá para resolver as questões dele. Então você tem que trabalhar com as questões do paciente, sempre na questão do paciente. O paciente ele vem procurando, ele já é difícil, como eu falei nesse processo. E quando o Freud ele, ele vai fazer isso, e a cura através da palavra tem, tem a fala do paciente, o paciente ele vai falar, ele vai trazer todas as suas questões, e o papel do psicanalista, enquanto psicanalista, é ter a atenção flutuante, que é uma técnica da psicanálise, que é você escuta. Geralmente o psicanalista ele é mais calado, mas isso não significa que o psicanalista não vai ter apontamentos, porque na psicanálise tem apontamento para direcionar aquela ideia, aquele contexto que está trazendo, e assim vai fluindo a psicanálise, porque a psicanálise ela tem a atenção flutuante, que é o paciente ele vai falar, ele vai colocar seus pontos, o terapeuta como resposta ele vai responder na interpretação do que o paciente traz e não do que o psicanalista acha, o terapeuta acha, não. De modo com que a pessoa seja valorizada, não desmerecer, porque isso já é falta de ética, isso entra em uma falta de ética, uma falta de profissionalismo e respeito. Também, além da atenção flutuante, a gente vai ter as interpretações de sonho, porque o Freud ele vai criar a interpretação de sonhos para falar que o inconsciente, ele também, os sonhos também é a manifestação do seu inconsciente. E tudo isso
vai fazendo a psicanálise ser a psicanálise. Tanto é que na abordagem de Freud, o Freud ele fica atrás do divã, ele fica atrás para não interferir nada no processo da inconsciência, no processo de fala e no processo que o paciente ele está totalmente imerso dentro de si e colocando para fora, ele está externalizando aquilo que estava interno. Então, isso é psicanálise. É quando o paciente ele está lá no seu divã, o paciente está falando, ou o paciente está sentado na cadeira olhando, mas sem a interferência do psicanalista, porque até o silêncio ele significa. O silêncio em si, ele também é uma fala. O silêncio, as as falhas da conversa, os trocar de palavra, os atos falhos, como eu estou falhando em alguns momentos da minha fala. Quando você está trazendo esse contexto, também é uma interpretação que pode se dar diante do psicanalista com o paciente. E se você não gostou da abordagem do seu terapeuta, troca. Porque não significa que um terapeuta ele não soube te atender, você não gostou da abordagem dele, que, que tem que acabar seu processo de terapia. Porque, porque se está doendo dentro de você, procura outro profissional e constrói, vai construindo o seu ego. O ego, outra coisa importante, um ego bem construído, porque no processo de terapia a gente está reconstruindo o ego para aquele ego, o ego é o pensamento, o, o pensamento e a realidade. Ixi, as galinhas tá fazendo barulho. O pensamento é a realidade interna e externa. Isso significa que a realidade externa, ela influencia no meu interno e o meu interno é influenciado por esse externo. E a partir dessa reconstrução da análise, quando você coloca para fora e você faz a reconstrução de várias ideias, de vários pensamentos, isso vai acontecendo esse fortalecimento do ego. E além disso tudo, além das defesas, porque você já chega com aquela blindagem e com certo receio, certo medo. Então, faz uma consulta de teste com um terapeuta, com um psicanalista, ou com um psicólogo ou psiquiatra. Se você não achar que esses profissionais eles estão te atendendo de certa forma, procura outro. E é isso, gente. Se você não gostar de um profissional que você escolheu, procura outro. E não deixa para lá sua terapia, não. Continua, você vai ficar bem. Você vai achar alguém que te escuta, que te acolhe. E é isso. Fica com Deus. Assista os outros vídeos. E vou deixar o link aqui, ó, do meu livro. Eu tenho um livro. Vai lá. Até mais.